Nas catacumbas do Convento de Cristo em Tomar, onde o sangue templário ainda ecoa nos corredores de pedra, jaz guardado o segredo que Portugal tentou enterrar há 5 séculos. Entre os azulejos manuelinos que decoram as paredes do claustro, cada símbolo esconde um código, cada número uma invocação, cada rosa uma oferenda aos demônios que outrora governaram estas terras sagradas. Esta é a verdadeira história da bruxa de Évora e da seita satânica que infectou o coração do reino. Uma verdade tão sombria que os próprios inquisidores tremiam quando dela falavam em sussurros. Era 1547, quando os primeiros rumores começaram a ecoar pelos corredores de mármore do Paço Real em Lisboa. Falava-se de uma mulher que habitava as ruínas do templo romano de Diana, em Évora, uma figura envolta em mistério, cujo nome apenas era pronunciado ao cair da noite. Os camponeses sussurravam histórias de rituais blasfemos realizados nos subterrâneos da cidade, onde se misturavam sangue cristão e incensos pagãos, numa liturgia que fazia estremecer até os mortos nas suas sepulturas. A bruxa de Évora não era uma simples curandeira como tantas outras que povoavam os campos do Alentejo. Era descendente de uma linhagem que remontava aos tempos da ocupação moura, quando magos árabes trouxeram para estas terras os conhecimentos herméticos do Picatrix e os segredos da Goetia Salomônica. No seu sangue corria o poder ancestral dos que dominavam tanto os espíritos da luz como os das trevas, e o seu conhecimento dos grimórios proibidos superava o de qualquer feiticeiro conhecido na Península Ibérica. Nos seus aposentos secretos, escondidos entre as colunas de mármore negro do antigo templo de Diana, ela guardava uma biblioteca que faria corar de inveja os próprios monges de São Bento. Ali se encontravam manuscritos únicos da clavícula de Salomão, exemplares raríssimos da chave menor, com os seus 72 demônios, e até mesmo uma cópia do lendário livro de Enoque, aquele que ensinava as artes proibidas aos filhos dos homens. Entre estes tesouros malditos, destacava-se o seu grimório pessoal, encadernado em pele humana e escrito com sangue de virgens sacrificadas durante os rituais de lua nova. O gato preto que a acompanhava constantemente, chamado Luzbel, em honra do anjo caído, era muito mais que um simples felino. Tratava-se do seu familiar demoníaco, uma entidade do inferno que havia tomado forma animal para servir os seus propósitos na terra. Através dele mantinha contato direto com Astaroth, Belzebu e os demais príncipes das trevas que governavam as hierarquias infernais descritas na Goétia. Durante as noites de tempestade, quando os raios rasgavam o céu alentejano, Luzbel assumia a sua verdadeira forma demoníaca, com olhos de fogo e garras que deixavam marcas nas pedras seculares do templo. A seita que ela comandava estendia-se como uma teia de aranha por todo o território português, com células operando desde Viana do Castelo até ao Algarve. Cada membro identificava-se através de um pequeno pentagrama invertido tatuado na base do pescoço, sempre oculto pelo cabelo ou pela indumentária. Durante os encontros secretos, usavam medalhões de prata com a efígie de Baphomet, o deus com cabeça de bode que os templários adoravam nas suas cerimônias mais obscuras. Estes medalhões eram consagrados em rituais onde hóstias beneditas eram profanadas, e o sangue de Cristo era substituído por poções preparadas com ervas venenosas e extractos de cogumelos alucinogênios. A estrutura hierárquica da organização espelhava perversamente a da Santa Madre Igreja. No topo encontrava-se a bruxa de Évora, auto-intitulada Suma Sacerdotisa das Trevas e esposa de Satanás. Abaixo dela, 5 cardeais do inferno administravam diferentes regiões de Portugal. O primeiro governava o norte,
desde o Douro até a fronteira com a Galiza. O segundo controlava as beiras, incluindo Coimbra e os seus arredores universitários. O terceiro dominava Lisboa e o Vale do Tejo. O quarto reinava sobre o Alentejo, terra natal da própria bruxa. O quinto e último estendia o seu poder sobre o Algarve e as terras além do Guadiana. Cada cardeal satânico comandava diversos bispos negros, que por sua vez dirigiam células locais compostas por padres das trevas e seguidores comuns. Esta pirâmide de poder permitia à organização operar com uma eficiência que rivaliza com as próprias estruturas do reino. Mensagens codificadas circulavam entre mosteiros abandonados e castelos em ruínas, coordenando ações que visavam minar sistematicamente a autoridade da Igreja Católica e semear o caos nas estruturas sociais da época. Os documentos secretos da Inquisição, guardados nos arquivos mais profundos da Torre do Tombo, revelam que a seita possuía infiltrados mesmo dentro da própria igreja. Padres corruptos, seduzidos pelas promessas de poder e riqueza terrena, celebravam missas negras em capelas abandonadas durante as noites sem lua. Nestas cerimônias blasfemas, as orações eram recitadas ao contrário. Os crucifixos eram virados de cabeça para baixo, e o corpo de Cristo era substituído por carne humana obtida através de profanações de cemitérios ou sacrifícios rituais. A bruxa de Évora mantinha correspondência secreta com figuras poderosas da corte portuguesa. Entre os seus aliados invisíveis, contavam-se nobres endividados que venderam as suas almas em troca de ouro alquímico, comerciantes gananciosos que desejavam dominar os mercados e até mesmo alguns membros próximos da família real. Através de uma hábil combinação de chantagem, suborno e ameaças sobrenaturais, ela construiu uma rede de proteção que a manteve segura das investigações inquisitoriais durante décadas. O conhecimento que possuía das artes ocultas era verdadeiramente extraordinário. Dominava a necromancia com uma perícia que impressionava até os demônios, conseguindo não apenas comunicar com os mortos, mas também obrigá-los a servi-la através de pactos post-mortem. Os espíritos dos suicidas e dos excomungados eram os seus favoritos, pois as suas almas atormentadas mostravam-se mais dispostas a executar as tarefas mais tenebrosas em troca de um alívio momentâneo dos seus sofrimentos eternos. As poções que preparava no seu laboratório alquímico eram lendárias em toda a Europa. Os filtros de amor que criava eram tão potentes que transformavam homens castos em escravos da luxúria, incapazes de resistir aos desejos mais perversos. Os venenos que destilava matavam sem deixar vestígios, causando mortes que os médicos da época atribuíam a causas naturais. Mais terrível ainda era o elixir da juventude eterna que oferecia aos mais poderosos. Uma poção que efetivamente parava o envelhecimento, mas cobrava como preço a própria alma do bebedor. Mas o poder mais temível da bruxa residia na sua capacidade de predizer o futuro com uma precisão assombrosa. Através da leitura das vísceras de animais sacrificados durante os rituais, da interpretação dos movimentos das estrelas através de conhecimentos astrológicos herdados dos árabes e da consulta direta aos espíritos infernais que servia, ela conseguia antecipar os movimentos dos seus inimigos com semanas ou mesmo meses de antecedência. Foi esta habilidade profética que lhe permitiu escapar durante tanto tempo às investigações cada vez mais intensas da Inquisição. Os rituais de iniciação na seita eram verdadeiras provações que testavam tanto a coragem física como a determinação espiritual dos candidatos. Os aspirantes eram submetidos a torturas psicológicas elaboradas, incluindo visões induzidas dos tormentos do inferno e confrontos com demônios menores invocados especificamente para aterrorizar os noviços.
durante a cerimônia final, que decorria sempre no solstício de inverno, quando as trevas dominavam o mundo, os novos membros eram marcados com ferro em brasa aquecido em fogueiras alimentadas com ossos humanos e obrigados a beber sangue humano de cálices feitos com crânios de santos profanados. A seita possuía também um aspecto econômico altamente desenvolvido. Através do comércio clandestino de poções mágicas, amuletos protectores contra pragas e doenças e serviços de feitiçaria para resolver problemas amorosos ou comerciais, a bruxa de Évora acumulou uma fortuna que rivaliza com a dos mais ricos nobres da época. Esta riqueza era cuidadosamente distribuída através de uma rede complexa de tesoureiros secretos, sendo utilizada para corromper funcionários reais, comprar silêncios comprometedores e financiar as atividades cada vez mais ambiciosas da organização. Esconderijos secretos disseminados por todo o Alentejo guardavam não apenas ouro e prata, mas também relíquias sacras roubadas de igrejas e oferendas valiosas extorquidas de fiéis desesperados. O mais importante destes tesouros encontrava-se numa cripta subterrânea localizada sob a sede Évora, onde estava guardado o lendário Cálice Negro, uma relíquia demoníaca forjada segundo instruções recebidas diretamente de Moloch durante um ritual de evocação que durou 7 dias e 7 noites consecutivos. Os próprios inquisidores começaram a mostrar sinais crescentes de nervosismo à medida que as suas investigações se aprofundavam e revelavam a verdadeira extensão da ameaça. Relatórios oficiais, escritos em latim e cifrados para evitar vazamentos, descrevem fenômenos inexplicáveis que aterrorizaram até os investigadores mais corajosos. Crucifixos que se partiam espontaneamente quando tocados por evidências apreendidas, água benta que fervia sem fonte de calor aparente, e investigadores experientes que enlouqueciam após examinarem os artefactos confiscados durante as rusgas às células da seita. Alguns inquisidores chegaram mesmo a desaparecer misteriosamente durante as suas investigações, deixando apenas as suas roupas cuidadosamente dobradas e um forte cheiro de enxofre no ar. Outros foram encontrados mortos em circunstâncias inexplicáveis, com expressões de terror absoluto congeladas nos rostos e símbolos satânicos gravados nas suas carnes por mãos invisíveis. Estes incidentes levaram o Papa Paulo III a emitir uma bula papal secreta autorizando o uso de métodos extraordinários para combater aquela que considerava a maior ameaça à cristandade desde o próprio Anticristo. A influência da seita estendia-se também ao mundo acadêmico da Universidade de Coimbra, onde professores secretamente alinhados com as artes negras introduziam subtilmente elementos de ocultismo nas suas disciplinas. Manuscritos proibidos circulavam clandestinamente entre estudantes cuidadosamente selecionados, espalhando conhecimentos que a Igreja considerava heréticos e perigosos para a salvação das almas. O ensino da astrologia, da alquimia e da filosofia hermética florescia à sombra da ortodoxia católica, criando uma geração de intelectuais secretamente iniciados nos mistérios antigos. Durante as epidemias de peste que periodicamente assolavam Portugal no século XVI, a bruxa de Évora e os seus seguidores aproveitaram habilmente o caos e o desespero para expandir drasticamente a sua influência. Apresentando-se como curandeiros milagrosos capazes de proteger contra a doença mortal, ofereciam talismãs e poções que efetivamente conferiam imunidade à peste, mas sempre em troca de pactos que comprometiam irrevogavelmente as almas dos beneficiários. Muitas famílias desesperadas, vendo os seus entes queridos morrerem em agonia, aceitaram estes acordos diabólicos, alimentando exponencialmente o poder sobrenatural da organização satânica.
Os símbolos da seita começaram a aparecer gravados misteriosamente em pedras antigas espalhadas por todo o território nacional. Pentagramas invertidos, cruzes de cabeça para baixo e runas nórdicas apareciam nas paredes de igrejas históricas, em pontes romanas, em marcos miliários e mesmo em documentos oficiais do reino. Esta marcação territorial servia simultaneamente como meio de identificação de locais seguros para os membros da organização e como método de lançamento de maldições sobre os territórios dos inimigos da seita. A rede de comunicação utilizada pela organização era surpreendentemente sofisticada para os padrões da época. Utilizando uma engenhosa combinação de sinais visuais baseados na posição de objetos aparentemente inócuos, mensagens codificadas escondidas em correspondência comercial normal e um eficiente sistema de correio humano operado por comerciantes ambulantes inconscientes do verdadeiro propósito das suas missões, a bruxa de Évora conseguia manter contato regular e seguro com os seus subordinados espalhados desde Trás-os-Montes até ao Algarve. Pombos-correio especialmente treinados transportavam mensagens em cápsulas microscópicas feitas de ouro puro e gravadas com símbolos protectores que impediam a sua detecção por métodos mágicos convencionais. Comerciantes ambulantes serviam como mensageiros inconscientes, transportando objetos aparentemente inócuos que na realidade continham instruções detalhadas codificadas através de sistemas baseados nos conhecimentos cabalísticos que a bruxa herdara dos seus antepassados sefarditas. Os rituais de fertilidade praticados pela seita eram particularmente perturbadores, mesmo para os padrões permissivos da época. Durante as noites de lua cheia, quando as forças quitônicas atingiam o seu apogeu, jovens casais selecionados entre os membros mais dedicados eram obrigados a participar em orgias rituais realizadas em campos recém-arados, numa perversa imitação dos antigos cultos pagãos da fertilidade que outrora dominavam estas terras antes da chegada do cristianismo. O objetivo destas cerimônias era duplo: satisfazer os desejos carnais dos participantes e, mais importante, semear literalmente o mal na própria terra portuguesa através de actos sexuais realizados segundo fórmulas precisas descritas nos grimórios mais antigos. A bruxa de Évora possuía também conhecimentos avançadíssimos de alquimia e química prática que estavam séculos à frente do seu tempo. No seu laboratório secreto, cuidadosamente escondido nas catacumbas sob a cidade de Évora, ela produzia substâncias que desafiavam completamente as leis naturais conhecidas. Ácidos que derretiam metal sólido em questão de segundos, pós cristalinos que provocavam alucinações tão vívidas que as vítimas perdiam permanentemente a capacidade de distinguir entre realidade e fantasia, e líquidos misteriosos que supostamente transformavam chumbo vil em ouro puro, embora este ouro se revelasse sempre amaldiçoado, trazendo desgraça e morte prematura a todos os que o possuíam. As profecias que a bruxa fazia sobre o futuro de Portugal revelaram-se assombrosamente precisas ao longo dos séculos seguintes. Ela predisse com exactidão impressionante a crise dinástica de 1580, a subsequente ocupação espanhola que duraria 60 anos e até mesmo os devastadores terremotos que destruiriam Lisboa séculos mais tarde. Estas previsões eram cuidadosamente registradas em códigos complexos no seu livro negro pessoal, utilizando uma linguagem cifrada que combinava elementos de latim, árabe, hebraico e da linguagem angélica de Enoque. Apenas os iniciados de mais alto grau na hierarquia da seita conseguiam decifrá-las completamente. A educação dos jovens membros da seita
seguia um currículum blasfemo meticulosamente elaborado ao longo de gerações de práticos das artes negras. As crianças eram frequentemente retiradas às suas famílias através de raptos cuidadosamente planeados ou adopções forçadas obtidas através de chantagem ou suborno, sendo depois educadas em escolas secretas dissimuladas como orfanatos ou conventos. Nestas instituições aprendiam línguas mortas como o latim, o grego e o hebraico, matemática arcana baseada em princípios numerológicos, astronomia com ênfase especial na astrologia judiciária e as subtis artes da manipulação psicológica e da sedução. Estes jovens, uma vez completada a sua educação sombria, tornavam-se agentes infiltrados altamente eficazes na sociedade portuguesa da época. Ocupavam posteriormente posições de influência crescente na Igreja Católica, na nobreza local, no comércio próspero com as colônias e mesmo na administração real. A sua lealdade absoluta à seita era garantida através de uma combinação de doutrinação ideológica, chantagem psicológica e rituais de sangue que os comprometiam irrevogavelmente com a causa satânica. O arsenal mágico pessoal da bruxa de Évora incluía diversos objetos de poder terrível que ela acumulara ao longo de décadas de prática das artes proibidas. O mais temido era um espelho negro feito de obsidiana polida e emoldurado com prata alquímica, que mostrava aos que nele se olhavam não o seu reflexo físico, mas os seus medos mais profundos e as suas culpas secretas, frequentemente levando os observadores à loucura completa ou ao suicídio imediato. Guardava também uma adaga cerimonial forjada com metal extraído de um meteorito caído durante um eclipse lunar, que, segundo as lendas, podia matar simultaneamente o corpo físico e a alma imortal das suas vítimas. O seu anel de poder, talhado num único diamante negro e gravado com símbolos que mudavam de forma conforme a luz da lua, concedia-lhe a capacidade de controlar mentes fracas e influenciar subtilmente as decisões de pessoas poderosas. Através deste artefacto maldito conseguia manipular juízes, influenciar veredictos e até mesmo alterar testamentos em seu benefício. Todos estes objetos eram guardados numa câmara secreta, protegida por armadilhas mortais e guardiões demoníacos invocados especificamente para impedir o acesso de intrusos não autorizados. As festividades satânicas organizadas pela seita pervertiam propositadamente as celebrações mais sagradas do calendário cristão, numa blasfêmia calculada destinada a ofender diretamente Deus e a galvanizar os membros da organização através de actos de sacrilégio coletivo. Durante a Páscoa, realizavam uma ressurreição negra, onde um dos membros mais devotos era simbolicamente assassinado através de um ritual elaborado e depois trazido de volta à vida através de cerimônias necromânticas que duravam 3 dias consecutivos, parodiando a morte e ressurreição de Cristo. No Natal, a seita celebrava o nascimento do Anticristo, com orgias e sacrifícios humanos que se prolongavam durante 3 noites consecutivas, culminando sempre na profanação de relíquias sagradas roubadas de igrejas locais. Durante a Semana Santa, realizavam procissões blasfemas, onde carregavam cruzes invertidas e cantavam versões satíricas dos hinos tradicionais, substituindo os nomes santos por invocações demoníacas retiradas dos grimórios mais antigos. A rede de espionagem mantida pela organização estendia-se surpreendentemente até Roma, o próprio coração da cristandade. Informadores cuidadosamente infiltrados no Vaticano ao longo de gerações enviavam regularmente relatórios detalhados sobre as atividades da Santa Sé, permitindo à seita antecipar e contrariar eficazmente
as medidas repressivas planeadas pelas autoridades eclesiásticas. Algumas das decisões mais controversas do papado da época podem, na realidade, ter sido influenciadas por esta infiltração satânica sistemática, representando vitórias subtis das forças das trevas no próprio centro do poder católico. Os códigos secretos utilizados para comunicações internas da seita baseavam-se numa sofisticada combinação de numerologia cabalística, conhecimentos astronômicos herdados dos árabes e linguística arcana derivada dos textos herméticos mais antigos. Mensagens aparentemente inocentes, escritas em português comum e versando sobre assuntos cotidianos como negócios comerciais ou assuntos familiares, continham na realidade instruções detalhadas para operações clandestinas quando decifradas através das chaves apropriadas. Este sistema de comunicação criptografada estava literalmente séculos à frente do seu tempo, demonstrando o nível extraordinário de sofisticação intelectual atingido pela organização. A medicina heterodoxa praticada pela bruxa de Évora representava uma fusão única de conhecimentos genuínos de herbalismo tradicional com rituais demoníacos de poder incontestável. Ela conseguia sistematicamente curar doenças que os médicos da época consideravam absolutamente incuráveis, incluindo a lepra, a peste bubônica e até mesmo certos tipos de loucura. No entanto, estas curas eram sempre obtidas a um preço terrível e muitas vezes oculto. Os pacientes que recorriam desesperadamente aos seus serviços perdiam gradualmente a sua humanidade essencial, transformando-se lentamente em servos espirituais obedientes da seita satânica. Durante os anos de maior atividade e influência da organização, Portugal foi sistematicamente assolado por uma série desconcertante de calamidades aparentemente inexplicáveis que os documentos secretos da Inquisição sugerem serem resultado direto dos rituais de maldição coletiva realizados pela seita. Colheitas inteiras apodreciam misteriosamente nos campos, mesmo antes da época normal de ceifa. Gado saudável morria subitamente, em circunstâncias que desafiavam qualquer explicação veterinária, e poços de água potável secavam inexplicavelmente durante as estações úmidas, forçando populações inteiras ao êxodo ou à morte por sede. A biblioteca secreta mantida pela bruxa de Évora nas profundidades dos subterrâneos de Évora continha milhares de volumes proibidos que representavam séculos de acumulação de conhecimento oculto. Entre os tesouros mais preciosos desta coleção maldita encontravam-se tratados únicos de demonologia escritos por magos medievais, cujos nomes foram apagados da história oficial, manuais detalhados de necromancia copiados diretamente dos papiros egípcios originais, e textos alquímicos raríssimos que datavam da época dos faraós e continham segredos de transmutação que os alquimistas europeus apenas sonhavam descobrir. Muitos destes livros eram completamente únicos, sendo os últimos exemplares sobreviventes de obras que a Igreja havia tentado sistematicamente destruir ao longo dos séculos. Outros eram cópias manuscritas de textos perdidos que haviam desaparecido durante a queima da Biblioteca de Alexandria ou nos saques de Constantinopla. O conhecimento contido nestas obras era considerado tão perigoso que mesmo os inquisidores mais experientes e corajosos hesitavam em examiná-las diretamente, preferindo estudá-las através de resumos preparados por especialistas em textos heréticos protegidos por bênçãos especiais. A queda da seita satânica começou finalmente no ano de 1563, quando um dos membros de mais alto grau na hierarquia da organização, atormentado pela culpa crescente e por visões apocalípticas que interpretou como avisos divinos, decidiu confessar os crimes da seita ao próprio inquisidor-mor de Portugal.
As revelações que fez foram tão chocantes e detalhadas que o Papa Pio V ordenou pessoalmente uma investigação especial conduzida pelos membros mais experientes e discretos da Congregação do Santo Ofício. Tropas especiais, compostas por soldados especificamente selecionados pela sua fé inabalável e benzidos pessoalmente pelo Santo Padre em cerimônias secretas realizadas na Capela Sistina, foram discretamente enviadas de Roma para Portugal, com a missão expressa de erradicar completamente a organização satânica. Estes homens eram equipados não apenas com armas convencionais, mas também com relíquias sagradas, água benta preparada segundo fórmulas antigas e cruzes de prata consagrada especificamente para combater entidades demoníacas. A operação final contra a bruxa de Évora e o núcleo central da sua organização decorreu durante uma noite tempestuosa de outubro de 1564, quando raios incessantes iluminavam o céu alentejano e trovões ensurdecedores ecoavam pelas planícies. Quando os soldados pontificiais finalmente conseguiram invadir o santuário subterrâneo da bruxa, após combater diversos guardiões demoníacos, encontraram sinais inequívocos de uma luta sobrenatural de proporções épicas. As paredes de pedra secular estavam parcialmente derretidas por calor sobrenatural. O ar estava impregnado de um cheiro persistente de enxofre que queimava as narinas e os pulmões, e espalhados pelo chão encontravam-se os restos carbonizados de criaturas que claramente não pertenciam a este mundo. Mas da própria bruxa de Évora não encontraram qualquer vestígio físico, apenas o seu lendário livro negro, deixado propositadamente sobre o altar principal, aberto numa página que continha uma maldição, dirigida especificamente contra aqueles que ousassem perseguir os servos de Satanás. As autoridades eclesiásticas, aterrorizadas pelas implicações do que haviam descoberto e receosas de que o conhecimento público destes eventos pudesse causar pânico generalizado ou mesmo inspirar imitadores, decidiram classificar todos os documentos relacionados com a seita como Secretum Pontificium, segredo papal absoluto com o mais alto nível de confidencialidade. Os arquivos foram cuidadosamente selados e guardados nos subterrâneos mais profundos e protegidos do Vaticano, onde supostamente permanecem até os dias de hoje, guardados por sucessões de bibliotecários especializados em textos heréticos. Oficialmente, para todos os efeitos históricos e legais, a bruxa de Évora nunca havia existido, e os eventos relacionados com a sua seita satânica foram sistemática e completamente apagados dos registros históricos portugueses. Documentos foram destruídos, testemunhas foram silenciadas através de transferências forçadas para mosteiros remotos, e uma campanha cuidadosamente orquestrada de desinformação conseguiu gradualmente fazer com que toda a história fosse relegada ao reino das lendas populares e superstições camponesas. No entanto, sinais perturbadores da influência persistente da seita continuaram a manifestar-se esporadicamente durante os séculos seguintes, sugerindo que a organização não havia sido completamente erradicada. Estátuas de santos em igrejas rurais eram encontradas chorando sangue durante determinadas datas do calendário satânico. Aparições demoníacas eram relatadas em estabelecimentos religiosos abandonados, e uma série estatisticamente improvável de mortes misteriosas atingia sistematicamente os descendentes daqueles que haviam participado na operação de erradicação da seita. Alguns historiadores clandestinos, trabalhando em segredo absoluto e comunicando apenas através de códigos elaborados, acreditam firmemente que a bruxa de Évora não morreu naquela noite fatídica de outubro de 1564. Segundo esta teoria,
ela teria conseguido escapar utilizando seus poderes sobrenaturais, refugiando-se nas montanhas mais inacessíveis da Serra da Estrela, onde teria estabelecido um novo santuário secreto e continuado as suas atividades a partir de uma base ainda mais segura e isolada. Esta hipótese é aparentemente apoiada por relatos esporádicos de fenômenos inexplicáveis nestas regiões montanhosas, luzes estranhas dançando entre os picos durante as noites sem lua, sons de cânticos em línguas desconhecidas ecoando pelos vales desertos e o desaparecimento misterioso de viajantes que se aventuram sozinhos pelas trilhas mais remotas. Caçadores locais falam em sussurros de uma figura feminina envolta em névoas que por vezes é avistada caminhando pelos caminhos antigos, sempre acompanhada por um gato negro de tamanho anormalmente grande. O legado sombrio da seita satânica de Évora continua aparentemente a exercer uma influência subtil, mas persistente sobre Portugal até aos dias atuais. Rituais estranhos realizados periodicamente na Serra de Sintra por grupos de jovens que afirmam estar a recuperar tradições ancestrais, desaparecimentos misteriosos e estatisticamente improváveis no Alentejo, que as autoridades teimam em atribuir a acidentes naturais, e a persistência de tradições folclóricas, que na realidade são versões extremamente diluídas dos antigos rituais satânicos praticados pela organização original. Investigadores independentes notam também a presença inexplicável de símbolos relacionados com a seita em locais históricos por todo o país. Pentagramas discretamente gravados em pedras de igrejas medievais, cruzes invertidas esculpidas em túmulos antigos e mesmo referências codificadas em textos oficiais que passaram despercebidas aos censores da época. Estes sinais parecem formar um padrão geográfico complexo que alguns interpretam como uma espécie de mapa esotérico destinado a guiar os iniciados para locais de poder particular. A verdade completa sobre a bruxa de Évora e a sua organização satânica permanece cuidadosamente enterrada nos arquivos mais secretos do Vaticano e da Torre do Tombo, protegida por juramentos de silêncio que atravessam gerações e pelo medo genuíno daquilo que poderia acontecer se estes conhecimentos voltassem alguma vez à luz do dia. Mas as sombras do passado têm uma forma peculiar de regressar quando menos se espera. E alguns dizem que nas noites mais escuras e tempestuosas, quando o vento sopra forte sobre as planícies alentejanas, ainda se pode ouvir o eco distante de cânticos blasfemos e o riso demoníaco de uma bruxa que se recusou terminantemente a aceitar a morte. Este é o segredo que Portugal conseguiu esconder durante quase 500 anos. A história aterrorizante da maior e mais poderosa seita satânica que jamais operou em solo lusitano, comandada por uma mulher cujo nome verdadeiro se perdeu propositadamente na história, mas cujo legado sombrio e maldito continua silenciosamente a assombrar a alma coletiva da nação. Uma verdade tão perturbadora que os próprios documentos que a registram parecem queimar as mãos daqueles que ousam tocá-los, como se o próprio papel fosse impregnado com a maldição eterna daqueles que venderam as suas almas ao príncipe das trevas em troca de poder sobre os vivos e domínio sobre os mortos.